Hoje é 18 de dezembro de 2025. Hoje completa um ano, pior dia da minha vida. O dia que eu recebi a notícia da morte da minha filha. Hoje faz um ano que minha vida foi devastada. Devastada pela dor da perda, pela dor da saudade, pela dor do inimaginável, pela dor do impossível para uma mãe, para um pai, para os irmãos, uma pessoa viver. Hoje tem um ano que a minha vida mudou completamente. O sentido, a alegria, a forma de viver, de pensar, de agir, as prioridades. Hoje tem um dia, hoje tem um ano, faz um ano, que parte de mim também não existe mais. A Priscila que existia morreu. Morreu junto com a minha filha. Quando um filho parte, morre também parte de uma família. Quando um filho parte, a mãe também vai embora de alguma maneira. Parte do que eu era nunca mais vai existir. A minha filha era o que existia de melhor em nossas vidas. A minha filha era o que tinha de melhor de mim. A minha filha, Beatriz, Beatriz que traz alegria. Esse é o significado do nome dela, alegria, felicidade, que traz alegria para as pessoas. Na vida das pessoas, luz, iluminada, exatamente tudo o que ela era. E vai continuar sendo dentro dos nossos corações. A minha filha pura, meiga, linda, por fora e por dentro. Um anjo. Ela era um anjo. À frente do tempo, à frente das pessoas. Amiga, parceira, cuidadosa, família. Família, a prioridade dela era a família. Amava as pessoas, amava o noivo, Felipe. Foi muito importante na vida dela. Um amor puro e genuíno que essa menina tinha pelas pessoas, pela vida. Até hoje as pessoas me perguntam o que aconteceu com a minha filha. Até hoje as pessoas perguntam o que aconteceu. A minha filha não tinha doença. A minha filha era saudável. A minha filha não tinha absolutamente nada. Tinha feito um check-up recente. Nesse dia 18 de dezembro de 2024, às 5 e pouco da tarde, a minha filha trabalhando nas mentorias, em reunião. Ela era mentora de mulheres empreendedoras. E ela sentiu uma dor, ela começou a sentir uma dor no peito. Fez uma consulta por vídeo com a médica pediu para que ela fosse até o pronto-socorro, e assim ela fez. Minha filha foi ao pronto-socorro, ao lado aqui de casa. Às 6h46 ela deu entrada no hospital, ela passou em consulta com a médica. Ela estava com falta de ar, sentindo um pouco de falta de ar, uma dor no peito, e as mãos começaram a formigar.
A médica fez todos os exames iniciais, saturação, a oxigenação, a ausculta do pulmão, do coração, e estava tudo normal. Estava tudo normal. E a médica deu um primeiro diagnóstico de um quadro de ansiedade generalizada. Pediu um exame para ela, um eletro, e ia dar uma medicação. E das 6h46, que ela já tinha passado, chegou no hospital, passou com a médica, ia tomar medicação, fazer exame. Às 7 horas, a minha filha já começa a morrer. Ela teve uma hemorragia pulmonar alveolar, uma hemorragia do pulmão. Ela não tinha tido nenhum sinal até essa dor no peito, ela estava saudável, não teve nenhum tipo de sangramento, não teve tosse, não teve gripe, não teve febre, ela não teve absolutamente nada, nenhum sintoma. E das 5 e pouco, da hora que ela sentiu a dor no peito, em menos de 2 horas, Deus levou minha filha. Os médicos tentaram reanimá-la, tentaram sugar porque foi vômito, né? A hemorragia, então ela vomitou muito. Eles tentaram sugar o vômito, eles tentaram entubá-la por 3 vezes, eles tentaram reanimá-la com adrenalina e choque por 3 vezes. Eles ficaram meia hora tentando. E a minha filha não voltou mais. Não tem explicação. Não tem explicação. Não é nenhuma doença autoimune, porque eu passei com pneumo posteriormente. Peguei o prontuário dela do hospital, peguei o laudo da necrópsia dela. Não tem. Não é uma doença autoimune que causou hemorragia do pulmão. Não tem nenhuma doença prévia que tenha causado essa hemorragia do pulmão de forma tão repentina e abrupta que levou minha filha. Eu saí para trabalhar nesse dia 18, na quarta-feira pela manhã. E quando eu recebo um telefonema, por volta das 19 e pouco, do meu marido, que até então ele não sabia, dizendo para eu ir para o hospital, que a Beatriz havia passado mal, uma dor no peito, e foi para o pronto-socorro, para eu vir para o pronto-socorro. E eu vim, meio desesperada, passou mal, mas achando que eu fosse chegar no hospital e eu fosse encontrar a minha filha sendo medicada, fazendo exames. Nunca na minha vida sequer passou pela cabeça algo tão terrível. Quando eu cheguei no hospital, eu vi todo mundo na porta do hospital e vi muita gente, amigos, familiares, parentes, chorando. E eu perguntei: por que vocês estão chorando? Cadê a Bia? E meu filho Lucas, mais velho, veio até a mim, falou: mãe, a Beatriz morreu. Ali, meu mundo acabou. Ali,
Ali tudo acabou para mim. Ali eu vi o meu mundo ruir. Ali eu vi a dor, ela é tão grande que não tem palavras, não tem como expressar. Não existe, não tem como expressar a dor. Não tem como expressar, porque é contra a lei da natureza você perder uma filha. Isso não poderia existir, porque o natural são os pais irem primeiro. O natural são os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrar o filho. Ali a vontade que eu tinha era de me rasgar, era de me rasgar. A vontade que eu tinha ali era exatamente de me rasgar. E eu perguntei para Deus, eu gritei, porque é um desespero tão grande, é um desespero tão. E eu gritava, e eu pedi tanto para Deus trazer minha menina de volta, pedi para Deus me levar no lugar dela, eu pedi tanto para Deus ressuscitar a minha menina. E quando eu fui vê-la naquele necrotério do hospital, que eu chego, eu vejo a minha filha dentro de um saco, em cima de uma maca. Ali não era mais a minha filha. E eu gritava mais uma vez para Deus trazê-la de volta. Porque como eu iria viver sem a minha filha aqui? A minha amiga, a minha companheira. Nós gargalhávamos todos os dias. A gente ria todos os dias de gargalhar. Ela era minha melhor amiga, ela era meu alicerce. Mesmo eu sendo a mãe, ela era o meu alicerce. E, e eu não tinha mais ela. Ali estava só o corpo dela, sem vida. E aquela foi a pior cena de toda a minha vida. 7 meses antes, Deus mudou toda a nossa trajetória. 7 meses antes, Deus nos levou para perto dele. E eu não estou falando aqui em religião. Eu estou falando aqui em conexão com Deus. 7 meses antes, nós fomos para a igreja para salvar o meu filho mais velho, o Lucas. Fomos todos para a igreja. Mas não era ainda para salvar ele, era para salvar ela. Porque ela estava com a data e a hora chamada por Deus. Nós nos conectamos tanto com Deus. Tanto, tanto, tanto. Eu e a minha Bia nos entregamos para Deus. Deus mudou o nosso interior. Deus mudou o nosso propósito. A Bia dizia que ela nunca tinha se sentido tão próxima de Deus, que ela estava tão feliz, que ela não sabia que ir para a igreja era isto, que até então nunca tinha ido. E, e ela dizia que ela estava tão feliz, que ela estava se sentindo tão próxima de Deus como nunca antes. Uma noite antes, ela gravou um videozinho no banheiro dela, sem postar, sem falar. Eu vi depois no celular dela. Lavando o rostinho, respirando profundamente, voltando, olhando para o espelho, colocou o dedinho para cima e disse: Deus está comigo. Deus está comigo. Uma noite antes dela partir. Antes dela sair para ir para o hospital, ela estava sentada na mesa orando, conversando com Deus. Meu filho Gustavo, mais novo, que estava com ela em casa, só estavam os dois, me disse que ela, antes de sair para o hospital, ela estava sentada na mesa orando, falando com Deus. E ela não ia mais voltar.
Eu não consigo entender, não vou entender os planos de Deus. Eu não consigo. A única coisa que eu sei é que os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. E o grande propósito de Deus não é isso aqui, não é essa carne, não é o que vivemos aqui, não é o principal, porque aqui é a nossa passagem, aqui é uma breve passagem. E o principal de tudo não é vivermos única e exclusivamente pensando só no aqui e no agora, porque não é para isso que Deus nos fez. O principal é a nossa salvação eterna. Para isso, Deus mandou o seu único Filho, Jesus, por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. É a eternidade que vale, não é o que vivemos apenas aqui. Claro que importa vivermos aqui, da melhor forma que pudermos, fazendo o melhor que pudermos, ajudando a quem pudermos, sendo um ser cada dia melhor aqui, sim. Mas não é só isso. Não é só aqui. É o depois. É a eternidade. E aonde estaremos? Vai depender das nossas escolhas. Vai depender das nossas decisões. Vai depender das nossas ações. É o que fazemos aqui. É o que escolhemos fazer aqui. É o que escolhemos sermos aqui. É o que escolhemos em ajudar ou prejudicar o outro. É isso. As nossas ações, elas têm causas e efeitos. O que eu faço de bom ou de ruim. De um jeito ou de outro eu colherei. Somos falhos, pecadores, pecamos e erramos todos os dias, mas temos a oportunidade de nos arrependermos. Temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus, temos a oportunidade de recomeçarmos e sendo diferente e melhor. O principal das nossas vidas é a decisão que nós tomamos aqui em servi-lo, servir a Deus com as nossas vidas. Fazer a vontade de Deus, que é seguir os seus mandamentos, os seus princípios, a ética, moral, imposta por Ele aqui. Não é seguir uma religião, é seguir os preceitos dele. Seguirmos aquilo que é o certo e declararmos que só Deus é o nosso único Senhor e Salvador. Só Ele. Ele é o dono das nossas vidas. E assim a gente tem que se entregar a Ele todos os dias. E o principal, a nossa salvação eterna, porque a gente não vai viver aqui muito tempo. Máximo 100 anos, 120, alguns chegam, 80, a média é 70. Minha filha não chegou a 24. Aos 23 anos, Deus levou ela. E eu já briguei muito com Deus e brigo até hoje, falo e pergunto por que ela? Por que agora? Porque Deus não salvou ela velhinha. Ela ia se casar em maio deste ano de 2025. Ela tinha sonhos, planos, tínhamos tantos sonhos e planos juntas. E não aconteceu, porque os planos de Deus para nós não é aqui. E eu sei e peço a Deus todos os dias para que eu também, para que eu seja salva, para que eu reencontre minha filha, para que eu e minha família possamos estar, quando chegarmos a hora de cada um de nós, estarmos no paraíso com Jesus. É isso que importa. E eu pergunto para Deus, Senhor, por que agora? Por que o Senhor não me levou? Deixasse ela aqui. Ela era tão melhor que eu. Ela era tão mais digna que eu de estar aqui. Mas eu sei que eu tenho um propósito. Para tudo tem um propósito. E o propósito de Deus maior é a nossa salvação.
E ele salvou ela e isso para mim basta. A dor é imensa. Dói, dói na alma, dói no corpo, dói no coração, dói físico, dói. Eu vivo em cacos. Eu sorrio por fora, por dentro, estraçalhada. Eu daria minha vida por ela, eu daria tudo para ela não ter ido. A dor é dilacerante, a dor ela é angustiante. Dói, dói, dói. E dói 24 horas. Ah, o tempo passa, o tempo não passa. O tempo só aumenta. Ah, o tempo cura. Não cura. Vai curar o quê? Vai curar o que nunca mais eu vou ter enquanto eu existir aqui. Não cura. Não existe cura para o luto. Não existe cura. Não existe. Não passa. Eu tenho que viver de uma maneira diferente. Eu tenho que me adaptar à minha dor, ao meu luto, à minha perda, à minha saudade, à minha revolta, muitas vezes à minha indignação. Eu tenho que me adaptar a viver desta maneira. Mas não passa. Só aumenta. Eu não queria imaginar. É inimaginável. Não tem nem palavra no dicionário para quem perde um filho. Porque quem perde um pai, uma mãe é órfão. Quem perde o marido é viúva, é viúvo. Agora, quem perde um filho não existe, porque é contra a natureza, a lei da natureza. Ninguém espera. Mas quem sou eu para questionar os planos e os desígnios de Deus? A única coisa que me conforta é saber onde ela está, que é ao lado dele, é no paraíso. É lá que ela está. É o que me conforta, para mim, o que basta. Mesmo sem compreender. E saber que um dia nós vamos nos encontrar, reencontrar. E por isso eu peço a Deus todos os dias para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Para me ajudar a ajudar alguém. Para me ajudar a quem precisa ainda de mim aqui. E eu tenho que lutar pelos meus filhos, eu tenho que lutar pelo meu marido, pela minha família. Estamos aqui ainda. E temos que seguir, porque eu também preciso honrar ela. Tudo que ela foi, tudo que ela era, eu preciso honrar. Honrar com a minha vida aqui, enquanto Deus permitir. E é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas temos que seguir. Temos que seguir. Até chegar a nossa hora também. E amem os seus filhos. Amem. E diga isso. Amem. Família, depois de Deus em primeiro lugar. Nada vem depois de Deus. Nada vem antes da sua família. Nada vem antes da família. Ame os seus filhos e diga, porque todos os dias eu dizia à minha filha que eu a amava e ela que me amava. Todos os dias eu digo aos meus filhos, o Lucas, o Gustavo, que os amo e eles também a mim. Todos os dias falamos uns aos outros que nos amamos. Todos os dias. Então ame, abrace, esteja com eles de fato. A gente não sabe o segundo seguinte. A gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai ter um abraço. Se aquele não era o último abraço, se aquela não era a última conversa. Eu me lembro da minha última conversa com a minha filha. Mas eu não pude dar o último abraço, eu não pude me despedir. Nada ameniza, nada é menos, mas quando você tem alguém doente na família, quando você tem alguém que foi diagnosticado com uma doença grave, quando tem alguém internado, quando alguém passou por uma cirurgia, um acidente, você está acompanhando aquilo. Então, por mais que exista a esperança, a fé de cura, mas tá ali, você tá vendo. Então,
eu acredito que você começa a se preparar. A despedida, o seu luto, ele começa na despedida ali. Agora você sai de manhã para trabalhar. Sua filha está dormindo. E você chega à noite e você vê sua filha morta. É um trauma tão grande assim. A forma abrupta e inesperada, sem sinais, sem absolutamente nada. É tão dilacerante, é tão como? Porque às vezes eu penso que eu falo, é mentira. É mentira, ela vai entrar aqui por essa porta. É mentira. Então, assim, é tão enlouquecedor, mas ao mesmo tempo que vem a dor, a revolta, a angústia, vem a certeza da salvação. E que é, mais uma vez, o que importa. E é onde ela está, salva com Cristo, no paraíso. Onde não há dor, não há choro, não há lágrimas. Então, por saber onde ela está, eu tenho que permanecer bem aqui. Eu tenho. Hoje, minha filha está aqui, no meu coração. Meu anjo está no meu coração. Beatriz. Hoje eu carrego ela no meu coração, dentro de mim. Amem os seus filhos, amem a sua família. E acima de tudo, amem a Deus. Ame a Deus, ame a Jesus. Porque se eu estou de pé aqui, é pela força e graça e misericórdia dele, que me alcança todos os dias. Que supre, de alguma forma, esse dor, esse vazio. Busque a Deus. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a sua situação, não importa. Busque a Deus, busque a Ele, busque a Ele, busque a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, busque a Ele, porque só Deus pode nos ajudar, só Deus pode nos fortalecer, só Deus pode nos manter de pé, só Ele para não me enlouquecer nessa situação, é só Deus, porque senão teria enlouquecido. Eu não iria aguentar se não fosse Deus, a presença dele, a conexão com ele, eu jamais aguentaria. Eu jamais estaria de pé. Se apeguem a Deus, entreguem suas vidas, as suas famílias a ele. E confiem em Deus, porque ele é o único. Ninguém pode nos ajudar. Ninguém pode fazer nada por nós. Mas Deus pode. Confie nele. Entregue sua vida a ele. Entregue sua família, seus caminhos. E todo mais Deus fará. É isso que eu desejo. Deus abençoe cada um. Deus abençoe suas famílias. Deus os abençoe todos os dias das suas vidas.